Olá, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o BDF Entrevista numa sexta-feira super especial para a história brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica por decisão do Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que isso acontece com um ex-presidente. O ex-presidente Lula foi preso, mas não passou por uma situação como essa. Nós vamos detalhar tudo isso, avaliar juridicamente esse caso com dois convidados também especiais aqui. Eu quero agradecer demais a presença de Cacai, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil e profundo conhecedor das coisas ali do STF, e o jornalista Fábio Panunzio, também com muita experiência na cobertura política em Brasília. Então eu queria agradecer demais a presença dos dois aqui, Cacai e Panunzio, nessa sexta-feira. Eu vou começar, Panunzio, pedir licença aqui para começar direto com o Cacai, agradecer pela participação. Cacai, como é que você define o que aconteceu hoje? Tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro, a decisão de que ele não pode se aproximar de embaixada, não pode falar com o filho Eduardo, foi uma decisão proporcional ao que vinha acontecendo nos últimos dias, a toda essa atividade da família Bolsonaro contra o Brasil, eu diria? Oi, Rodrigo e Fábio, alegria e prazer estar com vocês. Olha, há 3 dias atrás eu falei num debate que era necessário colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Disse que teria duas opções para evitar uma prisão preventiva, porque ele estava se movimentando no sentido de quase forçar uma prisão preventiva. Talvez por saber que até, como eu tenho dito, desde fevereiro até meados de setembro, ele estará condenado a 30, 40 anos de prisão, houve um certo desespero. Ele se exaltou muito numa entrevista há 2, 3 dias atrás, xingou, uma situação muito desesperada. E o filho, que está nos Estados Unidos, que é o alvo, embora não seja alvo específico de uma ação, ele é alvo desse inquérito e dessa investigação. Quem lê, como eu li, a decisão do ministro Alexandre, vê que o Eduardo Bolsonaro está absolutamente enrolado nas mesmas questões que o pai. Então, eu acho que essa decisão foi uma decisão boa, técnica, prudente até, eu diria. Porque uma prisão agora, Rodrigo, ela tornaria uma situação assim, extremamente difícil. Um ex-presidente da República faltando talvez 40 dias para ser condenado, forçando um pouco para ter uma preventiva, para criar um fato novo, na minha visão, como advogado. O ideal seria o quê? É o que eu disse há 3 dias atrás. Ou coloca a domiciliar, que seria uma coisa mais tranquila, ou coloca uma tornozeleira eletrônica com proibição de chegar. Eu até falei em 1.000 metros da embaixada, o ministro Alexandre colocou 200 metros da embaixada. É uma medida bastante razoável, tecnicamente sustentável, e acho que para ele foi melhor, porque a outra opção seria, sem sombra de dúvida, a prisão preventiva. Olha, e Cacai, antes de voltar para você, eu quero só passar para o Panunzio, porque a Polícia Federal fez também busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro, Fábio, e encontrou por lá um pendrive no banheiro do Bolsonaro, encontrou 14 mil dólares, o que é estranho, porque na última vez em que por lá esteve não existia dólar guardado na casa do Bolsonaro. Por que ele guardava 14 mil dólares em casa? Né? E encontrou também uma cópia das decisões tomadas pelo Trump lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, como é que você avalia, assim, politicamente? O Bolsonaro saiu se fazendo de vítima, deu já uma entrevista coletiva ali na saída da Polícia Federal. Como é que você analisa politicamente antes da gente voltar para o Cacai para seguir nessa avaliação jurídica? Fábio, obrigado pela presença. Ô, Rodrigo, obrigado pelo convite, Cacai, obrigado aqui pela companhia. Olha, é o seguinte, era uma notícia que todo mundo esperava, porque afinal de contas o Bolsonaro tem sido reincidente nas ameaças de fuga. Preciso lembrar aqui que ele, durante o carnaval passado, do ano passado, ele foi bater na embaixada da Turquia, né? Da Hungria. Enfim, da Hungria, desculpa. E essa manifestação, ela está em acordo com tudo que eles têm feito lá, Bolsonaro e os filhos, né? Agora, o crime dele, eu não sou advogado, quero até que o Cacai me contradite aqui se eu estiver falando alguma bobagem. O crime dele é um crime continuado, ele continua conspirando o tempo inteiro contra a pátria, né? Eu vi aqui a legislação, a legislação que tipifica o crime de lesa pátria, e está tudo ali no comportamento dele. Quer dizer, é uma medida que era óbvio que tinha que ser tomada, porque, afinal de contas, parece que o papel do Eduardo é provocar o Supremo Tribunal Federal visando a isso, entendeu? Agora, no meio político, a coisa começou, né, a ganhar uma repercussão
que há uma repercussão esperada para uma medida dessa gravidade, né? Ou seja, é gente do lado de lá dizendo que foi uma humilhação, que não precisava disso, que o Bolsonaro sempre se apresentou à justiça, e o lado de cá está dizendo, olha, foi uma medida de cautela mesmo, uma medida cautelar de cautela, porque tudo indica que o Bolsonaro vai fugir, não vai se submeter a uma decisão desfavorável a ele do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo. E eu, particularmente, quero saudar essa notícia, porque Bolsonaro vinha abusando, né, dos limites do Supremo Tribunal Federal com essa campanha insidiosa contra o Brasil, impondo uma sanção aí ao agronegócio, aos consumidores brasileiros, tudo para quê? Para livrá-lo de uma pena de um crime que está muito bem tipificado lá no Código Penal brasileiro. Pois é, e o Cacai disse para a gente, Fábio, que leu com atenção a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele usa o termo, né, que é extorsão, o que a família Bolsonaro estava promovendo contra o Brasil sob comando de Jair Bolsonaro. E Cacai, não sei se você quer comentar a decisão técnica de Alexandre de Moraes, e só lembrando que o Supremo está levando esse caso, né, para que outros ministros também se manifestem. O ministro Flávio Dino acabou de se manifestar e também usou termos desse tipo. O ministro Flávio Dino, portanto, confirmou, né, a decisão do ministro, foi um dos que já se manifestaram, confirmando a decisão do Alexandre de Moraes, e chamou o que a família Bolsonaro fazia de uma coação, um sequestro da economia de uma nação, enquanto exigia que o Supremo pagasse o resgate por esse sequestro. Então já temos aí a decisão do Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, com esse voto bastante duro também, confirmando a decisão, Cacai. Eu acho que é importante que a gente faça uma análise técnica da decisão do ministro Alexandre, e ele teve o cuidado de, na mesma hora, pedir ao ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, para colocar em votação no virtual. O tribunal está de recesso, os ministros devem votar de hoje para amanhã, todos eles. Veja bem, nós estamos enfrentando já há algum tempo uma tentativa insidiosa, uma tentativa covarde, especialmente por parte do Eduardo Bolsonaro, mas em nome do pai, e em conluio com o pai, de tentar pressionar o Brasil, de tentar pressionar o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo quase desesperado de obstruir o julgamento que está se dando no Supremo. Isso é de uma gravidade ímpar. Eu fiquei assustado há 40 dias atrás, quando vi o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos reconhecer que o objetivo dele era realmente fazer com que os Estados Unidos interferissem na Corte Suprema. Aquilo é motivo evidente de prisão preventiva. Eu até acho. Se você ler a decisão com calma, são 43 páginas, você vê que há motivos abundantes para que também o Eduardo Bolsonaro fosse objeto da decisão. Talvez até mais grave, talvez até com prisão. Porém, nós temos uma questão grave hoje em dia. Aquele Alan dos Santos teve uma prisão preventiva decretada já tem 2 ou 3 anos, e os Estados Unidos se negou a determinar a extradição. É uma coisa inacreditável, alegando que era liberdade de expressão, emenda 1 da Constituição e tal. Claro que agora nós estamos falando de coisa muito mais grave. Nós estamos falando realmente de uma tentativa de obstrução de justiça, de uma tentativa de clara finalidade de coagir a Corte Suprema. Então, no meu ponto de vista, se tivesse saído uma prisão, só que nós estamos pensando num momento técnico ideal, cumprindo a Constituição. Os Estados Unidos teria que dar a extradição do Eduardo Bolsonaro. Mas nós sabemos que estamos num momento extremamente tenso. Os Estados Unidos tensionando, através do seu presidente, tensionando ao máximo as relações entre os poderes. Eu, Rodrigo e Fábio, não acredito que essa questão dessa tarifa de 50% tenha nada a ver com Bolsonaro. Fez parte de um contexto. 2 dias depois que saiu a tarifa de 50% do Brasil, a notícia de que na Rússia seria mais de 100%. Quer dizer, então, que se tivesse anistia para Bolsonaro, cairia também o tarifaço da Rússia? É óbvio que não. Isso é um contexto que eles estão usando, mas o que interessa tecnicamente, como advogado criminal, que estou acompanhando esse caso para e passo, é que, sem sombra de dúvida, ali esse processo é incrível, o processo do Bolsonaro, do grupo deles, eles é que fazem prova contra eles. Sim. O Eduardo admitiu que estava lá fora para tentar fazer obstrução no Supremo Tribunal Federal, para tentar interferir no julgamento em que o pai vai ser condenado. Então não tem muita saída. É bom que as pessoas saibam que nós temos um inquérito que foi aberto agora em julho. Esse inquérito, o investigado o pedido foi em julho, mais 60 dias. O investigado é o Eduardo Bolsonaro.
e o Jair Bolsonaro, não se sabe se tem mais gente. E a tentativa de interferência não é nesse inquérito. A tentativa é no processo que já teve as alegações finais apresentadas pela Procuradoria, que está correndo o prazo para o CID agora, e que até o final de 10 dias, daqui a 10 dias, começa a correr o prazo para todos os demais réus. Ou seja, no mês de agosto, o processo estará apto a ser julgado. Daí o desespero deles, Rodrigo. O desespero é porque eles sabem que se eles são os chefes da organização criminosa, se aquela mulher que foi lá e que fez movimentos gravíssimos, mas que não é uma pessoa conhecida, que não é de comando, pegou 14 anos, Bolsonaro vai ter que pegar mais de 30 anos. Agora, não se pode admitir, sob pena de quebra de soberania, sob pena de ofender a independência dos poderes, ofender a autonomia do Supremo Tribunal Federal, que essas pessoas continuem atentando contra a soberania nacional. Isso é o que está acontecendo. Perfeito. Isso realmente contra a soberania do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está agindo muito bem. As pessoas às vezes falam, mas há um exagero. Não há nenhum exagero. Esse era um caso clássico de prisão preventiva. Foi bom que não tenha sido a prisão preventiva. Eu até, repito, há 3 dias atrás eu disse, ou uma prisão domiciliar, que aí era a garantia de que ele não poderia fugir, ou uma tornozeleira com o controle da Polícia Federal. E é o que pediu. O ministro Alexandre parece que colocou 200 metros apenas de distância. Então, eu acho que é absolutamente necessário segurar agora com tranquilidade esse momento. Os bolsonaristas vão ficar exasperados, é claro. Eu tenho para mim que, por exemplo, na luta política, que o Fábio pode falar muito melhor do que eu, você tem o Tarcísio, que, de certa forma, o sonho dele é ver Bolsonaro preso, porque senão, se o Bolsonaro puder candidatar, ele não é candidato. Mas ele tem que fazer todo esse mise-en-scène, faz parte do jogo. O que nós não podemos, digo como advogado, como cidadão, é a interferência no julgamento, seja através do uso indevido da força que tem nos Estados Unidos, seja através da incitação de deputados bolsonaristas no Brasil, ou seja, ofendendo o Supremo Tribunal Federal. É algo inacreditável. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, quando vi parte, eu estou em Florença, eu estava num determinado local difícil de ver, mas eu vi parte da entrevista do Bolsonaro saindo ali, indo para a Polícia Federal. Ele está prestes a ser preso, porque ele está proibido de usar a rede social, ele está proibido de entrar em contato com o filho e com outras pessoas que são investigadas, ele está proibido de sair de casa após as 18 horas e final de semana, todo final de semana tem que ser recolhido, usando tornozeleira eletrônica. Claro, não existe uma produção expressa que ele dê entrevista, mas ele está proibido de usar a rede social. Então, se ele continuar fazendo essa afronta ao Supremo Tribunal Federal, vai ser necessário, sim, uma medida mais drástica com a prisão preventiva, ainda que faltando apenas 30 dias para que o processo termine no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, fica claro então para a gente, por esta fala do Cacai, que o Alexandre de Moraes usou fez uma gradação aí, né, nesse primeiro momento. Tornozeleira eletrônica e ficar afastado das redes sociais, ficar afastado do filho, Eduardo Bolsonaro, ficar afastado das embaixadas. Se o Jair Bolsonaro continuar escalando nos ataques, por exemplo, hoje ele saiu da Polícia Federal, deu uma entrevista coletiva e fez várias inferências ali, os repórteres perguntaram, acharam um pendrive ali no seu banheiro. E ele disse, não fui eu. Aliás, entrou o agente lá, eu não sei, ele voltou com um pendrive na mão, dando a entender até que alguém poderia ter plantado o pendrive ali. Mas a explicação, então, que o Cacai trouxe para a gente é, se ele continuar, né, escalando nesses ataques, na tentativa de interferir, pode ser que num segundo momento, até antes do julgamento final, venha para uma prisão ou domiciliar ou até uma prisão preventiva clássica mesmo, de ir para a cadeia, como está o Braga Neto, como está o general Mário Fernandes, 2 réus também, generais, que estão presos aguardando o julgamento. Mas eu queria te ouvir sobre isso, avaliação política, Fábio. Num primeiro momento, o Jair Bolsonaro nessa coletiva e as falas dos filhos, vítima. Ele é vítima de um ataque, ele é vítima de um exagero. Você acha que isso vai colar, que ele consegue colar os caquinhos aí, pelo menos da turma mais radical que está em torno dele? Qual a sua avaliação política sobre esses primeiros movimentos depois da decisão de Alexandre de Moraes, já confirmada pelo Flávio Dino, porque os ministros foram chamados da primeira turma para confirmar essa decisão tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro? Fábio.
Bom, primeiro de tudo, eu vejo que há uma tentativa muito grande da extrema-direita de vitimizar o Bolsonaro. Essa tentativa não tem sido bem sucedida, né? Ele se enfiou numa guerra nas redes, que é uma guerra absolutamente desfavorável para eles. Eles não têm tido nenhum sucesso nisso. Quem quiser saber qual é a extensão da condenação da opinião pública, basta entrar no Twitter do Eduardo Bolsonaro e olhar lá o post que está fixado, que é o post que dá notícia de que o Trump faria isso e aquela ameaça da bomba atômica. Só tem comentário desfavorável. Quem é que fala a favor do Bolsonaro? São só esses parlamentares enfim, da extremíssima direita aí. Existe uma questão que eu acho que é muito importante, e eu acho que vai haver uma hora em que isso vai ficar muito claro. O Brasil tem que começar a se acostumar com a ideia de que o Bolsonaro será preso, porque ele não tem alternativa. O Bolsonaro tem provas sobejas contra ele e esse processo vai desaguar na prisão dele. Então, acho, inclusive, que esse tipo de medida cautelar aí, que antecipa já, né, essa conotação de gravidade do comportamento deles, prepara o Brasil para o momento em que Bolsonaro vai, inevitavelmente, para a prisão. Agora, uma tornozeleira eletrônica constitui uma imagem forte, né? Vamos ver o que é que a direita vai fazer com isso, porque o discurso contra o Brasil, o discurso de lesa-pátria não colou nem mesmo entre o time bolsonarista. As reprovações são enormes. Né? E eu acho que o que vai esquentar mesmo agora no horizonte são essas tentativas. E ontem mesmo já aconteceu uma outra, né? Magno Malta, Girão e mais um senador entraram lá com mais um pedido de impeachment dessa vez da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, exatamente. Então eles estão escalando, estão tentando, infelizmente eles não têm força para isso, mas eles vão tentar engrossar, eles não têm mais saída, eles se meteram num caminho que não tem volta, né, Cacá? Eu não sei como é que pode haver um recuo dessa posição, porque ela está muito consolidada, né? Ela tem relação com posições de um governo estrangeiro muito poderoso, como são os Estados Unidos aí, e não vejo muito como, de repente, vem o Bolsonaro e fala, olha, não, foi só a brincadeirinha do meu filho Flávio lá, que está fora de controle, como aliás já disseram, né? Então nós vamos esquecer isso aqui e faça de conta que nada disso aconteceu, pode tirar minha tornozeleira. Não vejo a menor condição de acontecer isso, viu, Cacai? Ô Fábio, o Cacai, já vou passar para você. O Flávio Bolsonaro, o filho que é senador, não o Eduardo que está lá nos Estados Unidos, o Flávio hoje chegou a postar uma mensagem dizendo, olha, talvez seja o momento do Trump até retirar essas medidas contra o Brasil, dando a entender que, olha, sentiram a pressão enorme, eles devem estar sob uma pressão gigantesca, eu fico imaginando aqui os filhos também, não sei se falam, parece que em alguns momentos um atira para um lado, o outro para o outro, mas vou passar para o Cacá, então, dialogar com esta fala do Panunzio, lembrando que o Tarcísio já se manifestou, o governador de São Paulo, e disse que está ao lado do Bolsonaro. O Tarcísio fica no meio do caminho, não confronta abertamente o Supremo, mas permanece ao lado do Jair Bolsonaro, porque ele também não tem saída. Se quiser se candidatar em 26, a governador ou a presidente, tem que se mostrar como um fiel aliado do Bolsonaro nessa estratégia malucada de confrontar o Supremo Tribunal Federal. Você acha que tem volta, o Cacá, eles vão agora dobrar a aposta, pedir impeachment de ministro do Supremo? O que você vê aí pela frente? É zero de chance de ter volta. O Tarcísio está ao lado do Bolsonaro, mas eu sou mineiro, né? Eu me lembro bem de uma fala do Tancredo. Falou assim, olha, eu vou até na beira da cova, mas eu não pulo junto, não. Eu não vou pular junto da cova. O Tancredo gostava de usar essa expressão. É claro que ele precisa regimentar a força, a política faz parte disso. Mas usando sob o prisma técnico, esse processo é um processo que está sendo o processo onde eles serão condenados. É um processo que está sendo extremamente bem instruído. Veja bem, no dia que saiu a denúncia, 18 de fevereiro, eu escrevi dizendo, ó, em setembro dá para julgar esse caso, porque eu sou acostumado com o Supremo, advogo lá há 40 anos, e sei como é que está sendo hoje em dia a estratégia para poder ouvir testemunhas e tal. É o que está acontecendo. Então, eu acho que eles assustaram, eles tomaram um susto ao notarem que acabou. O processo está sendo... vai terminar agora as alegações finais e deve ser julgado em seguida. Veja bem, o ministro Alexandre hoje fez uma medida prudente, poderia ter ido até a prisão preventiva, foi bom que não tenha ido, para não tumultuar muito. Porém, ele imediatamente mandou ouvir a turma. Já tem 3 que julgaram, o ministro Zanin já julgou também. Já sim. tem maioria para manter a decisão. Então, você veja bem, neste momento, você imagina o que é o Bolsonaro acordar pela manhã, ligar para o advogado dele, um dos advogados, e perguntar qual a expectativa.
Sendo sério, o advogado vai dizer: você vai estar preso no final de setembro, você vai pegar 30 anos de cadeia. O filho que está fora, que sabe que existe esse inquérito pesado contra ele, repito, no meu ponto de vista, fazendo a leitura técnica que eu li a decisão de 43 páginas do ministro Alexandre, o Eduardo Bolsonaro só não sofreu sanção hoje de prisão ou de tornozeleira eletrônica pelo fato de estar fora do Brasil, para não tumultuar, porque nós temos esse episódio anterior de pessoas que estão nos Estados Unidos e que sofreram determinada medida cautelar e que não conseguiram cumprir. Então, o processo está maduro, não há absolutamente como voltar atrás. Repito, essa decisão se deu num outro processo. Ela não se deu no processo que vai terminar o julgamento, que vai começar o julgamento agora em setembro, onde serão julgados e condenados Bolsonaro e mais 7 outras pessoas. Gente, eu gosto de falar sobre isso. Eu me lembro dos bolsonaristas falando assim: se chegar no general, o Brasil para. O general que foi candidato a vice-presidente está preso desde dezembro. O Braga Neto, ninguém nem fala dele. Bolsonaro, se chegar no Bolsonaro, Bolsonaro já está nesse momento com tornozeleira eletrônica, sabe que será condenado. O processo não tem. E olha que é em outro processo. Nós estamos tratando aqui, essa tornozeleira eletrônica está se dando no custo dessa tentativa, no meu ponto de vista, criminosa realmente, de tentar interferir no Supremo Tribunal Federal, junto com o filho. Veja bem, o filho não é processado no caso que vai ser julgado em setembro. Uhum. Não é? Lá ele não está sendo investigado. Claro, agora está sendo investigado também por crimes mais graves. Por isso, Fábio e Rodrigo, dentro de uma normalidade, claro, se o Bolsonaro tiver a opção de tensionar, de alguma forma, fizer alguns movimentos que vá fazer com que caracterize o descumprimento da cautelar, ele tem que ser preso. Não tem saída. O Supremo tem que se dar o respeito e vai se dar o respeito e tem se dado o respeito. Com cautela. As pessoas falam: o Alexandre está extremamente ousado. Não, ele está cauteloso, na verdade. Agora, vai depender do Bolsonaro. Se ele descumprir, talvez, eu já falei sobre isso mais uma vez, acho que fazia parte da estratégia de parte das pessoas ligadas a ele, que era tensionar para ser preso, para criar um fato novo. Não tem fato novo, Rodrigo. O novo vai ser apresentar as alegações finais. O ministro Alexandre deve pedir logo em seguida o dia para o julgamento, e o julgamento vai se dar em setembro. E ele vai ser condenado. Agora, vejam bem, isso não impede que este processo, onde hoje saiu a medida cautelar de tornozeleira, continue. Ele obrigatoriamente terá que continuar. Agora, com a investigação direta, até onde a gente sabe, apenas do Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Pode ser que a gente tenha surpresa com outras pessoas ligadas a Bolsonaro. Fábio, já vou passar para você, queria só, porque o Cacá agora esclareceu um ponto bem importante. A ação de hoje não tem a ver com, quer dizer, tem, né, indiretamente, mas é um outro processo, é o processo de tentativa de interferência na justiça, em que o Eduardo Bolsonaro é investigado, que está atuando dos Estados Unidos, e o pai dele, porque inclusive já admitiu que mandou 2 milhões de reais para custear a permanência do Eduardo lá nos Estados Unidos, além de ser o principal beneficiário por esta tática malucada do Eduardo Bolsonaro. Cacai, rapidinho, hoje a Polícia Federal recolheu alguns elementos de prova, esse pendrive, não sei se recolheu o celular, mas recolheu dólar na casa do Jair Bolsonaro. Ele pode ser chamado para depor por conta disso pela Polícia Federal? Aí já não seria no caso que está pronto para ser julgado em setembro, praticamente pronto, mas nesse outro, onde houve essas ações da sexta-feira, ele pode ser chamado para esclarecer: escuta, 14 mil dólares, por que você guarda dinheiro em casa? Pendrive, dependendo do conteúdo, o que é isso aqui, ou outros elementos de prova, ele pode ser chamado para depor também? Ele vai ser chamado. O normal, inclusive, Rodrigo, é que ele tivesse feito o depoimento hoje. Muitas vezes a gente acompanha, há uma busca e apreensão, e naquele momento da busca e apreensão a pessoa é chamada para depor. Evidentemente, pode-se dar o direito de não se manifestar, de ficar calado, que é um direito constitucional. Mas talvez, eu não conheço a fundo o que foi buscado e apreendido, sei que eu li que o telefone também foi apreendido. Inclusive, há uma expectativa por parte de pessoas que me ligaram hoje do Brasil, eu estou na Itália, muito grande de saber quais eram as comunicações feitas entre
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Porque isso pode ser que seja uma coisa que contém alguma gravidade. Então, ele deve ser chamado a ser ouvido, assim como o Eduardo Bolsonaro vai ter que prestar satisfação num dado momento. Eu ouvi dizer, mas eu não tenho como afirmar isso aqui, que esse inquérito deve crescer. Quer dizer, esse inquérito vai ter mais gente sendo investigada. É muito bom poder falar isso com vocês aqui e explicar. Aqui o que se está fazendo é uma investigação que, gente, todos nós já conhecemos. Eu, há um mês atrás, eu escrevi um artigo dizendo, olha, o Flávio Bolsonaro está admitindo, o Eduardo Bolsonaro está admitindo que está nos Estados Unidos para pressionar o governo americano a interferir no Supremo. Isso é crime. É crime. E o pai ainda dizendo, só mesmo com interferência dessa nós vamos voltar a ter um país civilizado. Gente, o crime está posto. É um outro crime, é um outro processo. Não é pelo fato de que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vai ser condenado agora, provavelmente há 30 anos. Porque o que vai acontecer, o Supremo, desde o julgamento do Luiz Estevão, o ministro Toffoli era relator, o Supremo mudou a forma de encarar os embargos declaratórios. Você tem um primeiro embargo, faz parte. Embargo não muda normalmente a decisão, é raríssimo. É para fazer clarear alguma coisa ou mudar alguma divergência e tal. O segundo embargo, se for claramente protelatório, o Supremo declara que já está transitado em julgado e manda prender, como mandou prender o Collor, como mandou prender o Luiz Estevão. Então, até meados de setembro, no final de setembro, eu penso que esse processo estará, o processo que eu estou dizendo, aquele em que o Braga Neto está preso, Sim. que foi investigado, que foi interrogado Bolsonaro, e, concomitantemente, esse outro caso de hoje vai continuar a investigação. Agora, você perguntou uma coisa muito correta, Rodrigo. Eles vão pegar o pendrive, vão pegar o telefone ou alguma outra coisa que tinha celular e tal, e vão fazer o quê? Oitiva em cima disso. Claro, o Bolsonaro pode chegar lá e falar, não, eu não vou me manifestar. Direito dele. Mas outras pessoas citadas... Gente, a gente que é advogado criminal sabe o que significa. Por isso é que a busca e apreensão tem que ser uma coisa extremamente bem fundamentada e em casos de muita necessidade. Porque é uma invasão muito grande. Sim. Você entra na casa da pessoa, você pega documento, você pega carta. Esse documento que disseram que pegaram, eu não vi. Disseram que pegaram, que são documentos que o governo americano teria feito. Quem deixou isso lá? Isso vai ter que ser esclarecido. Como é que chegou o Bolsonaro? Tá certo? Então, assim, você se lembra que quando houve a primeira busca e apreensão do Bolsonaro, não sei se foi a primeira, que já sofreu tantas, eles foram ao PL. E dentro do gabinete que ele tinha no PL, encontraram documentos importantíssimos para a investigação. Então, eu só quero explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que essa busca e apreensão de hoje, essa determinação de medida cautelar, que é muito, muito sensata até, o doutor Paulo Goneta, de parabéns, não pediu a prisão preventiva. Fez o que tinha que fazer para impedir esse absurdo completo, que é a tentativa de uma obstrução de justiça num caso que está para ser julgado pela Suprema Corte. Pela Suprema Corte, gente, dentro de 20 dias, 30 dias e tal. Mas esse processo vai continuar e tem que continuar, mesmo após o recolhimento à prisão dos réus dessa primeira fase, daquela fase crucial do 8 de janeiro. Perfeito. Então, para quem está nos acompanhando, que a gente vai deixar bem claro, o Alexandre de Moraes deu essa ordem de colocar a tornozeleira, da busca e apreensão, de uma série de outras medidas cautelares, Fábio, e na sequência pediu que a primeira turma se manifestasse. A gente já tem maioria, porque são 5 ministros na primeira turma, então já se manifestaram o próprio Alexandre de Moraes, o Zanin, que é o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, e o Flávio Dino. Eu li agora há pouco, Fábio, um trecho do voto do Flávio Dino confirmando a decisão do Alexandre de Moraes, e ele, com aquele estilo de sempre trazer história, trazer peso para as decisões dele, não dá decisões burocráticas, né, o Flávio Dino. Ele diz que o que o Jair Bolsonaro e a família fizeram foi um sequestro da economia de uma nação, ameaçando empresas e empregos, visando exigir que o STF pagasse um resgate, arquivando o processo contra o Jair Bolsonaro. E o Flávio Dino lembra, Fábio, o direito constitucional registra intervenções armadas contra tribunais, cassações de magistrados, como fez o golpe de 64 contra alguns magistrados do Supremo, né? Dissolução política de cortes também, isso tudo está registrado. Mas segundo o Dino,
esse sequestro é algo inédito. Alguém que sequestra, né, simbolicamente falando, e pede um pagamento de resgate. O Flávio Dino diz, isso certamente merecerá estudos acadêmicos, inclusive nas universidades dos Estados Unidos, pelo seu caráter absolutamente esdrúxulo. Então, Fábio, eu repasso para você, para a gente seguir nessa avaliação política, né? Tarcísio de Freitas fica do lado do Bolsonaro. E qual é a consequência para o Lula? A gente vinha observando que a ação do Trump, muito esdrúxula também, de penalizar todo o Brasil, jogou a favor do Lula. O Lula já começa a se recuperar nas pesquisas. Você acha que isso se aprofunda? Aqui estamos falando de uma decisão que não tem nada a ver com Lula, de outro poder da República, mas pode ter reflexos ajudando o Lula politicamente. Como é que você avalia a política? Como é que essa decisão de hoje do Alexandre de Moraes favorece ou não o Lula? Ou se o Bolsonaro, se tiver alguma estratégia, pode arrancar alguma vantagem politicamente, porque juridicamente o Cacai disse que está praticamente decidido, mas politicamente se vitimizar e talvez a médio prazo ainda conseguir dar uma reviravolta nesse caso. Eu queria a sua avaliação, Fábio. Bom, primeiro de tudo, Rodrigo, não é só essa manifestação do Supremo que aconteceu em desfavor do Bolsonaro e muito menos a reação dele indica qualquer tipo digamos assim, de anomalia no que ele já vem fazendo desde sempre, né? O que eu vejo é o seguinte, é uma campanha tão insidiosa, que vamos dizer o seguinte, o Bolsonaro é um gangster porque ele tentou assaltar o poder no Brasil, permanecer no poder depois da eleição do Lula, ele tentou quebrar a ordem constitucional e não conseguiu. É um crime gravíssimo, é um crime comparado ao homicídio, as penas são impressionantes. Mas agora vamos supor que o Bolsonaro tivesse cometido um crime de pedofilia. Tá? E isso fosse colocado para a opinião pública como um exagero. Não, mas o Bolsonaro não é um pedófilo, não sei o que mais, aquela história da menininha pintou um clima, aquilo é bobagem, não se deve tomar ao pé da letra. E aí, na impossibilidade de demover os ministros do sentido de justiça que eles têm que fazer, o Bolsonaro se mete numa campanha, manda o filho para os Estados Unidos com o bolso cheio de dinheiro e vai lá para desacreditar o tipo penal no qual o pai está sendo colocado. Assim, acho muito esquisito que, de repente, esses caras tentem convencer a opinião pública, e aí nisso eles não estão tendo sucesso, de que é preciso esquecer esse tipo penal e fazer vistas grossas para algo que é gravíssimo, que está previsto na nossa legislação. E eles sabiam o que era, né? Eles sabiam exatamente o que era. Então, uma parte da opinião pública, inclusive bolsonaristas, vamos dizer assim, se é que existe isso, bolsonaristas moderados, já começaram a enxergar essa história com olhos de estranheza, de estranhamento. Por quê? Porque estão vendo que a coisa não bate com a realidade, com o que se pode perceber, né? Outra coisa, é muito grave você trair a sua pátria pedindo intervenção, inclusive armada. Ontem o Eduardo Bolsonaro falou uma bobagem tão grande, disse que nós íamos ver logo navios da Armada Americana no Lago Paranoá. Isso é uma ameaça direta à nação. Eles estão dizendo que os Estados Unidos são capazes de mover uma campanha militar contra o Brasil. Tudo para quê? Porque o pai dele, que é um delinquente, que é um sujeito que pretendia quebrar a ordem constitucional para vilipendiar o poder, para permanecer ali, a despeito de o povo ter rejeitado, né, o Bolsonaro nas urnas. E, de repente, isso vire uma campanha até com apelos de uma guerra contra o Brasil, que é um absurdo completo. Né? Então, assim, passou muito do limite, eu acho que a opinião pública está com o saco muito cheio dessa gente e acho que eles não conseguirão vitimizar o Bolsonaro. Está muito claro que o que está no horizonte, na verdade, é uma chantagem, como disse o ministro Flávio Dino no voto dele, Rodrigo. Agora, não acredito que ele consiga reverter essa guerra das redes, a guerra da opinião pública, sabe? A opinião pública já tem elementos demais para saber, nesse momento, quem é o Bolsonaro. Mas, ao final dessa história, sempre vão sobrar 30% de imbecis, de gente mal intencionada, de pessoas que, enfim, não se pode dizer que sejam neurotípicas, entendeu? Para fazer a corte desse vândalo institucional que é o Jair Messias Bolsonaro. Perfeito. Fábio, eu queria passar para o Cacai. O Cacai sempre tem a preocupação de fazer uma avaliação mais jurídica, porque afinal é a área dele. Mas o Cacai mora em Brasília, conhece Brasília, está eventualmente agora na Itália. Aliás, espero que
ele encontre a Carla Zambelli por aí, ajude a polícia a encontrar a Carla Zambelli aí na Itália, que está difícil de localizar a Carla Não me Zambelli. queira mal. Não é, né? Não é bem o seu objetivo, imagina aí na Itália, topar, dar de frente com a Carla Zambelli. De repente ela saca o revólver aí nas ruas de Florença, de Roma, não vai ser muito agradável. Mas, Cacá, eu sei que você se preocupa mais com a avaliação jurídica, mas você, alguns meses atrás, até escreveu uma carta, né, para o presidente Lula, fazendo aquela avaliação de que ele estava isolado, de que ele não estava ouvindo as pessoas, de que ele não estava fazendo política, que era o que ele melhor fazia nos 2 primeiros mandatos, né? E fazer política significa ouvir e atuar. Como é que você avalia? Agora eu vou pedir para você então entrar um pouquinho nessa seara mais política, né? Como é que você avalia essa nova fase do Lula? Ele ganhou quase que um presente, né? Apesar de ser grave para o Brasil, mas politicamente falando, primeiro o Centrão, ao atacar o IOF da maneira como atacou, gerou reação do lado democrático e uma reação nas redes, e o Lula parece que percebeu isso e saiu das cordas e veio para a atuação. E agora com o Trump. Como é que você avalia esse Lula comprando briga, do jeito moderado, que é o jeito dele, ele também não faz nada deslocado, porque ele não é o Jair Bolsonaro, mas como é que você avalia essa nova fase? Você acha que o Lula está num caminho agora que pode levá-lo à reeleição, apesar de pro Brasil ser um momento tão complicado, com essas ameaças, inclusive a família Bolsonaro fazendo metáfora com bomba atômica sobre o Brasil, um negócio inacreditável. Mas a sua avaliação mais política sobre o Lula, Cacai? Rodrigo, eu acho que tudo que está acontecendo, de certa forma, favorece ao Brasil como um todo e favorece ao governo Lula, não tenho nenhuma dúvida. Até escrevi um artigo que saiu ontem que eu falo que parte desse desespero dos bolsonaristas, eu acho que Tarcísio não será sequer candidato, porque ele não vai querer enfrentar o Lula estando mais forte, vamos chamar assim, no governo, ele vai tentar enfrentar provavelmente o governo do Estado de São Paulo, porque é, toda essa estrutura e conjuntura que está acontecendo juridicamente favorece muito ao PT e especialmente ao governo Lula. Por quê? Veja bem, nós vamos ter agora uma condenação inexorável do Bolsonaro, dos generais, e ainda faltam os financiadores, que ainda não estão denunciados. Mas nós vamos certamente chegar a um ponto de que esse processo, pelo menos no tocante ao Bolsonaro, vai estar condenado. Porém, na imprensa do dia a dia, esse caso de hoje, essa busca e apreensão de hoje, deixa evidente que esse movimento não vai parar, ou seja, a família Bolsonaro, a exposição do Bolsonaro cometendo crimes com o Eduardo Bolsonaro, com os outros da família, essa exposição vai continuar. Por quê? Porque nesse inquérito de hoje, quem cometeu a ponto de chegar a ter uma tornozeleira eletrônica é um inquérito novo. É um inquérito que está tentando desvendar como havia quem estava coordenando a tentativa de obstrução de justiça no processo em que ele vai ser condenado. Então, tudo isso é muito bom para o governo. Na realidade, tecnicamente falando, juridicamente, é um caso à parte, mas eles vão continuar sangrando. Prendeu o Bolsonaro, setembro. No meu ponto de vista, a partir de outubro, ele está no ostracismo, ninguém fala muito dele mais. É claro que ele é diferente do general, mas o general está preso desde dezembro, ninguém nem lembra que ele está preso. Então, quando for lá para novembro, o Bolsonaro, claro, ele vai tentar fazer alguns movimentos, vai tentar conseguir uma prisão domiciliar, ele tem uma série de problemas de saúde e tal. Mas a investigação sobre essa tentativa gravíssima de obstrução de justiça, de fazer com que um governo americano faça uma tentativa até de interferência mesmo na Corte Suprema, isso vai pegar muito ruim. Eu estive agora recentemente em Lisboa, nos debates, e estavam lá vários empresários de direita, banqueiros, empresários e tal. Todos eles extremamente preocupados com esse rumo que a direita brasileira está tomando. Então, assim, eu penso que o momento é muito bom para o Lula. Acho que ele tem que ter o cuidado apenas de não errar. Política, ele sabe fazer. Se deixar ele fazer política, ele sabe fazer. Tem que ter vontade, tem que ter cuidado com determinados grupos que realmente fazem uma política diferente da dele. O Lula, eu me lembro uma vez, conversando com um importantíssimo líder bolsonarista, logo no começo do governo Lula, ele me contou que saiu na imprensa que o Lula tinha convidado ele para falar 2 ou 3 vezes e que ele não tinha ido. Eu
conheço ele muito, fui advogado dele. Falei para ele, pô, mas vem cá, por que você não foi? O presidente chama você, um senador da República, e diz, não, se eu for lá e o Lula me encostar aquela mão quente, assim, conversar no meu ouvido, eu vou começar a apoiá-lo, entendeu? Então, a gente que conhece Brasília sabe como é que funciona. Agora, sob o prisma jurídico, o mais interessante, Rodrigo, é que o momento é bom sob todos os aspectos. Há um sentimento de que, opa, passaram dos limites. Trump passou dos limites, Eduardo Bolsonaro passou dos limites, Jair Bolsonaro passou dos limites, os bolsonaristas passaram dos limites. Tem bolsonarista que me ligou hoje pela manhã para dizer o seguinte: olha, realmente eu não posso falar, mas essa medida estava sendo necessária. Por que estava sendo necessária? Porque as pessoas estão cansadas de ver essa situação, eu acho esdrúxula, foi a expressão que o Fábio usou, se não me engano, É. de você ter um deputado federal arregimentando forças contra o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o momento político é muito bom. Acho que tem alguns movimentos que estão se dando extremamente interessantes. Eu conversei com um empresário lá em Lisboa que disse: eu acho que pode se imaginar, inclusive, a hipótese de ter um enfrentamento. Ninguém falava de enfrentar o Tarcísio em São Paulo até muito pouco tempo atrás, mas de ter um enfrentamento lá para um homem do porte do Alckmin, que foi 4 vezes governador de São Paulo. Ou seja, acho que o momento é muito bom para o governo Lula. É claro que com todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Não é fácil, a questão do IOF é uma questão grave. Eu recebi hoje telefonemas de empresários completamente enlouquecidos, porque, veja bem, a decisão fugiu um pouco da discussão inicial. A discussão era: o governo errou ao colocar o IOF como colocou, mas o Congresso Nacional, evidentemente, errou ao fazer inconstitucionalmente o que ele fez. Então, nós estamos num momento extremamente delicado. Por exemplo, a situação de ontem e de hoje está tão grave que ninguém está discutindo esse PL da devastação do meio ambiente brasileiro, Uhum. que foi uma coisa inacreditável, passado meio como uma resposta à decisão do Alexandre em relação ao IOF, que é um desastre, o mundo inteiro está perplexo. No Brasil, as coisas se sucedem de tal forma que a gente não tem muito como acompanhar. Eu ontem dei uma entrevista falando da gravidade falando da vitória que nós tivemos, do caso do Alberto Youssef, que foi uma vitória importante, e falando que eu já estou totalmente virado agora para esperar a decisão do Supremo Tribunal sobre o Moro na questão do CNJ, do relatório do CNJ que imputa corrupção para o Moro. E aí, à noite, os jornalistas me ligaram dizendo: Cacá, amanhã a gente quer falar com você de novo, que vamos dar uma grande matéria. Aí hoje tem a busca e apreensão. Aí acaba, né? Aí não tem como Quer falar dizer, dessa matéria, né? Moro. ficou. No Brasil você não morre de tédio, entendeu? Então, assim, é uma coisa incrível. Mas eu acho que, nesse momento, o governo está bem, o Lula está bem, basta você ver como é que ele está se manifestando, e penso que as coisas tendem a melhorar. Espero. Perfeito. Eu queria agradecer demais a participação do Cacá, mas antes, passando para uma consideração final aqui do Fábio Panunzio, essa avaliação política, Fábio, o Centrão fez aí pauta bomba já contra o Lula, né, nessa semana, tanto esse projeto de lei ambiental, que já estava na gaveta, mas eles botaram agora para mostrar, vamos, né, fazer mesmo, e aprovaram uma pauta bomba também de aumentar os gastos em 30 bilhões, então melhorou um pouco o cenário para o Lula, mas ele vai ter que ter muita habilidade, porque lidar ao mesmo tempo com o Trump atacando o Brasil, com o Jair Bolsonaro estrebuchando e com o Centrão, que a gente sabe como é que trabalha. Agora, daqui para o fim do ano, então, qual é o quadro político que você espera? E o Lula chega mais forte, apesar das turbulências? Eu acho que o Lula chega mais forte, né? Pelo menos forte a ponto de motivá-lo mesmo a assumir essa candidatura. Afinal de contas, ele é a única alternativa que nós temos hoje ainda para confrontar essa escalada fascista que ameaça, né, o Brasil como um todo. E a gente está vendo no que isso dá. Agora, nós vamos viver momentos de muita dor ainda, de muito sofrimento, viu, Rodrigo? Porque o outro lado dessa história, ele não tem reações institucionais. Todas as reações são de caráter pessoal. Você vê, os caras são capazes de se apropriar de uma relação política lá formada, né, no âmbito dessas entidades multinacionais aí que são para a propagação do fascismo, e aí eles promovem esse tipo de jogo contra um país inteiro, como é o Brasil, e não é um país qualquer. O Brasil hoje é um país muito bem
posicionado no globo, é a 10ª economia do globo, não pode ser desprezado, não, ele é importante nas cadeias de produção e eles conseguem fazer o que estão fazendo. Então, nós vamos passar por momentos de muito sofrimento. O Eduardo Bolsonaro tem dito que o Trump tem uma segunda bomba atômica lá para jogar no Brasil. Eu tenho até medo de que isso seja literal, que ele está falando literalmente de bomba atômica, mas pode ser. Os caras não têm um pingo de amor por ninguém. Só que tem uma barreira para eles atravessarem agora, que é o quê? É a justiça americana. Isso está sendo judicializado lá nos Estados Unidos. O Trump não pode, de repente, chantagear um país por causa de uma questão interna e usar para isso sobretaxas. Então, esse movimento dele pode cair por força de uma decisão da justiça americana, né, Cacá? Eu acho que sim. Estou vendo aqui a matéria do New York Times, aqui, por exemplo, condenando, né, o que está acontecendo aqui. O New York Times foi o jornal que revelou que o Bolsonaro, em 2024, foi parar lá na Embaixada da Hungria. Né? Então, eles estão cobrindo direito e há uma pressão forte da opinião pública americana. Agora, até onde esse maluco desse Trump vai chegar em defesa, né, de um sujeito que eles consideram importante a esse ponto, a gente não sabe. Mas acho que vai haver muito sofrimento e muita dor ainda daqui até o dia em que esse gangster for colocado debaixo das grades, sabe? Muito bem. Olha, queria agradecer demais a presença, a participação aqui com a gente do Fábio Panunzio, jornalista experiente, meu colega lá no ICL Notícias. Obrigado, Fábio, pela sua participação, pela sua presença nesse dia tão importante. Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Valeu. E agradecer demais ao Cacá, um craque, né? Conhece tudo, faz avaliação e também com bom humor, apesar também de não perder nunca a contundência nos seus comentários. Obrigado, Cacá, pela sua disposição de conversar com a gente. Obrigado, grande abraço para vocês todos. Valeu. Muito bem, gente. O BDF Entrevista fica por aqui. De segunda a sexta você assiste o BDF sempre na TVT, um pouquinho mais tarde na nossa rádio e ficamos também aí nas redes sociais. Nesta sexta-feira, um dia especialíssimo com a cobertura de Jair Bolsonaro de tornozeleira eletrônica e o novo quadro político que isto gera no Brasil. Obrigado e até a próxima.